Vamos abrir as nossas Bíblias em primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Na verdade, o capítulo 1, primeiro, depois o verso de número 3, e depois vamos para o capítulo 4, tá bom? Você pode ficar de pé agora, se você puder, quiser, tá bom? A leitura da palavra é até bom para você não ficar tanto tempo sentado. Vamos acompanhar primeiro aos Tessalonicenses 1, verso 4. A palavra de Deus diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos para o capítulo 4, agora, versículo 9 ao 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que Deus abençoe a sua palavra, que Ele fale ao nosso coração. Você pode sentar. Essa carta do apóstolo Paulo, nós comentamos domingo passado, foi uma carta que ele escreveu, possivelmente, de Corinto, no ano 51 depois de Cristo. Ele tinha plantado a igreja de Tessalônica em uma situação de muita turbulência, no capítulo 17 do livro de Atos. Ele passa 3 sábados pregando continuamente aqueles 3 sábados, mas havia uma forte resistência da comunidade judaica daquela região. Eles enxergavam o grupo do apóstolo Paulo como uma seita do judaísmo. Um grupo sectário, de onde vem a palavra seita, secta, de secção. E Paulo já tinha enfrentado essas turbulências em muitas outras cidades, desde a primeira viagem missionária, agora ele está na segunda. Paulo foi convidado a fugir de Tessalônica, porque ele poderia ser morto. E ali ele vai para a região de Corinto, onde ele fica um bom tempo, aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio, e havia se encontrado com Timóteo em Atenas, e ele pediu a Timóteo que fosse a Tessalônica visitar aquela igreja, ter notícias daquela igreja. E quando Timóteo traz o retorno das notícias ali da viagem, o retorno da sua viagem para Paulo, ele escreve essa carta, e ele compartilha nessa carta algo muito importante que tem muito a ver conosco, na igreja contemporânea do século 21. Essas cartas não foram escritas aleatoriamente. Essas cartas devem ser lidas. De fato, nós não vamos reproduzir o contexto e a conjuntura delas nos nossos dias, mas elas têm princípios. Quando você estiver numa crise existencial, até mesmo machucado, magoado, ferido, com tantas batalhas, é natural nós estarmos também reservados com a igreja. As igrejas não são perfeitas, elas são formadas de pessoas como eu e como você. Mas por mais que aquela igreja local, pequenininha, naquele bairro, naquela cidade, seja uma igreja imatura, ainda assim é o melhor lugar do mundo para congregar e para se estar. É verdade que essa igreja de Tessalônica, ele é dita acerca dela que ela é uma igreja modelo. Mas não é porque ela era modelo que ela não precisava de crescer na graça e no conhecimento. E Paulo toca em 3 palavras-chave que nós comentamos nas nossas lives no Instagram. Quem tem nos acompanhado está lá no @ccnvida. Mesmo que seja tarde para você no horário, você pode assistir posteriormente, durante o dia, a mensagem, geralmente 15, 20, 30 minutos, de uma mensagem da carta do apóstolo Paulo, da carta aos Tessalonicenses.
Nós enviamos para muitos irmãos, membros, um material do Moody, do Instituto Moody nos Estados Unidos, que traz um comentário sobre a carta aos Tessalonicenses, que você deve ler, deve estudar para entender o contexto. Essa carta, ele diz no capítulo 1, verso 3, que nós acabamos de ler, que essa igreja tinha 3 características importantes. Vamos ler no verso 3. Uma fé operante. Uma fé operante. A operosidade da vossa fé. É uma fé prática. Não é uma fé que fica na teoria. É uma fé que vai para a prática. Outra característica, que é o que nos interessa hoje de manhã, porque hoje é a mesa do Senhor. John Wesley chamava na Inglaterra essa ceia, né? O catolicismo nos ensinou a chamar de Eucaristia, a Santa Eucaristia. Nós, protestantes, reformados, cristãos, pentecostais, chamamos de Santa Ceia. John Wesley retomou uma palavra muito usada dos cristãos da igreja primitiva, chamando essa ceia das reuniões ágapes, as reuniões fraternais, as reuniões do amor de Deus, que nos nivela, que nos limpa, que nos santifica e aplica sobre nós, por meio de cada membro, reciprocamente, esse amor de Deus. E é esse amor que nós queremos falar. Um amor que não é uma teoria, mas é uma ação. Um amor que não é um sentimento, é uma decisão. E é esse amor que Paulo diz no versículo 3, abnegação. Eu fui buscar a palavra abnegação do vosso amor, e essa expressão abnegação é no sentido de um verdadeiro trabalho, de labor, de fadiga, de exaustão, de você se dar, de trabalhar. É igual uma mãe quando vê os filhos brigando e os filhos não se dão bem um com o outro ali por questões de roupa, de calçado. Eles brigam, mas depois eles estão se beijando, estão amados e abraçados. Mas a mãe se esforça para trabalhar nos filhos o perdão, o amor, a reconciliação. É um trabalho. Quantos de vocês já têm acompanhado em ambientes de trabalho, na família, essa labuta de pessoas que não se dão bem umas com as outras? O que você faz? O apóstolo Paulo diz em Romanos que no que depender de cada um de nós, tenhamos paz uns com os outros. Naquilo que depende de nós. Às vezes não só depende de mim, também depende do outro, depende de você. O perdão é estabelecido, mas alguns não querem mais viver. Por N situações que não convém explicitar, porque cada caso é um caso, é muito pontual. Há outros que cresceram na igreja, mas não nasceram de novo. Não têm um novo nascimento. E não se assustem, tanto no cristianismo romano como no protestantismo. Há pessoas que frequentam as igrejas pelo Brasil e no mundo inteiro. Algumas não nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não consegue dar esse amor, se dar em amor para com os irmãos. Não provou esse amor. Há pessoas que estão na igreja, mas elas trazem ainda mágoas, amarguras, sentimentos que ela não consegue superar, porque muitas vezes ela quer superar esses sentimentos na força dela. Mas Paulo diz a receita: o amor de Deus nos constrange. Nos constrange a abrirmos mãos de nós mesmos, para servir, para perdoar e para caminhar mais uma milha, e para caminhar mais uma segunda milha com aquele irmão, com aquela irmã. Paulo vai falar desse amor, que vai ser uma abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Percebam neste versículo na tela as 3 palavras-chave que eu queria que você marcasse. Você que está em casa: fé, esperança e amor. 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo disse que essas 3 permanecem, mas a maior delas é o amor. E esse amor nós queremos trabalhar hoje nessa carta. Foi um tema muito bem dissecado pelo apóstolo Paulo. Um detalhe: ele não foi muito bem amado por aquela cidade. Ele não foi muito bem amado por alguns membros da sinagoga. Ele não foi muito bem quisto por alguns irmãos, e tinha gente falando mal dele.
Lá no capítulo 2, nessa mesma carta, ele vai alegar dizendo de algumas posturas de alguns membros daquela comunidade de Tessalônica, da sinagoga, que começaram a contaminar outros irmãos da igreja recém-formada para gerar celeuma contra o apóstolo Paulo. Alguns estavam duvidando de Paulo, duvidando do caráter. Paulo escreve a carta no capítulo 2 para dizer: eu tenho ouvido acerca destas coisas, Timóteo me contou, Timóteo me disse. Mas ele vai de uma forma carinhosa, pastoral, arrumar aquela casa, aquela igreja que Deus construiu com tanto carinho, debaixo de tanta perseguição, falando sobre esse amor que é fruto de uma abnegação. Esta igreja vai se tornar modelo, mas ela não é perfeita. Ele cita no capítulo 1 que essa igreja se tornou modelo na região da Macedônia. Veja o versículo de número 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia. Macedônia é onde hoje é a transição da Turquia, que tem parte asiática, parte europeia, e ela está ali bem próxima à região da entrada da Europa pela parte asiática. Então você entra ali na Macedônia, onde antigamente era Macedônia, hoje é a região do início da Europa. A partir também da Acaia, ele diz, a palavra repercutiu na Macedônia e na Acaia. Verso 8, a Acaia era a região onde Corinto estava presente, a cidade de Corinto, que Paulo também vai escrever a carta para os tessalonicenses da cidade de Corinto. E é nessa carta que ele também vai dizer, apesar de ser uma igreja modelo, ele entendia que todos nós precisamos nos aperfeiçoar na fé, na esperança e no amor. Veja, por exemplo, o verso de número 10 do capítulo 3. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente. Leiam e reparar as deficiências da vossa fé. Quantas áreas deficientes eu e você temos? Quantas impaciências nós temos com as pessoas neófitas que acabaram de chegar? Algumas acabaram de se converter e nós queremos cobrar delas um rigor de santidade que muitas vezes nós nem sequer vivemos. Quantas vezes nós começamos a exigir de certas pessoas que tirem os ídolos do mundo visível das mãos, mas esses ídolos não saíram ainda do coração. Eles sairão do coração na medida que nós também nos colocarmos à disposição para servir essas pessoas, discipulá-las, orar por elas, orientá-las. Quantas vezes a verdade vai estar diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para ser dita a verdade, mas porque Deus nos ama e coloca seu amor em nós, poderá ser que Ele deixe eu e você calados, para falar a verdade em amor. Porque nós podemos dizer toda a verdade para uma pessoa, mas sem amor. E nós podemos estragar a obra de Deus. A igreja de Corinto recebeu uma admoestação severa de Paulo. Ele disse, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O conhecimento que eu e você podemos ter intelectualmente, podemos destruir a obra de Deus. Por isso que Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 1, que ele não chegou àquela cidade com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele foi àquela cidade pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Porque é o Espírito que nos capacita. Nós podemos fazer estragos com excesso de palavras, de conhecimento, quando muitas vezes precisamos agir com uma outra moeda que Ele pode nos dar, e Ele já nos deu o amor dEle para termos o discernimento. E é por isso que essa igreja vai ser admoestada por Paulo na questão da prática do amor fraternal. Veja o capítulo de número 4 que nós acabamos de ler, e eu quero me deter na mensagem agora sobre ela, falando sobre essa necessidade que temos, capítulo 4, verso 9, da exortação à prática ao amor fraternal.
Dois homens foram importantes na história da igreja que falaram sobre o significado do batismo no Espírito Santo. Dois deles que se destacam, que eu considero, na teologia armínio-wesleyana, eles falam muito sobre Santo Agostinho. E Santo Agostinho vai dizer que se você quiser ser batizado no Espírito Santo, você vai ser batizado numa experiência chamada amor perfeito. Depois de muitos séculos, no século XVII, na Inglaterra, John Wesley, que era filho de um bispo anglicano, conservador, tradicional, tem uma experiência profunda com o Espírito Santo e ele também chama o batismo no Espírito Santo de inteira santificação e amor perfeito. Foi John Wesley que decidiu introduzir nas igrejas da Inglaterra a prática das reuniões ágapes. Essas reuniões fraternais, sabe o que os irmãos da Inglaterra faziam no século XVII e XVIII? Eles vinham de várias vilas, de várias cidades, e eles vinham para o culto na cidade de Londres. E depois eles não voltavam para casa. Eles almoçavam na igreja. Eles faziam um verdadeiro mutirão ali de comida, e aí eu vou usar a dieta brasileira, o arroz, o feijão, a farinha. E eles faziam o que John Wesley chamava de reuniões ágapes, as reuniões fraternais. Não eram reuniões da sociedade maçônica, não eram reuniões de alguma sociedade, de alguma associação, eram reuniões onde Deus estava mediando aquele almoço, aquela refeição, aquela comunhão. Porque a questão não era a comida, a questão era o compartilhar das lutas, das dificuldades. É olhar na mesa do meu irmão e ver que o olhar dele não está tão bem, está triste. E eu vou perceber pelo Espírito, na reunião ágape, a tristeza do meu irmão. A frustração, o vazio, uma crise que ele está enfrentando. Eu vou perceber que ele não tem com quem compartilhar. E quem sabe será a minha pessoa, para ter ali ouvidos para ouvir seus problemas. Antes da pandemia, nós fazíamos os almoços aqui aos domingos. Queremos voltar. Se é que vamos voltar ao normal ou voltar a um novo normal, que voltemos. Porque Deus quer que também comamos e bebamos para a glória de Deus. E bebamos no bom sentido. Não é beber cerveja, nem uísque, nem vinho. É beber com alegria. Porque o que é meu, é seu, é nosso, da comunhão. E não estamos falando necessariamente de coisas materiais. Porque até na igreja de Tessalônica tinha crentes oportunistas que queriam se encostar em outros crentes e não queriam trabalhar. E Paulo disse, quem não quiser trabalhar, não coma. Mas não era apenas uma necessidade material. Era também uma necessidade emocional, pessoal, física também. Você pode ter necessidades físicas de várias áreas, uma roupa, uma peça, um sapato. É nessas horas que você se senta com o seu irmão e você percebeu que o sapato dele está furado. Que o dente dele está quebrado e ele não tem condições de consertar aquele dente. Ele não tem recursos. E é nesta hora, nas reuniões ágapes, é neste culto presencial que nós sentimos a atmosfera. E nós sabemos que, por uma condição da pandemia, estamos afastados de muitos irmãos. E nós podemos assistir ao culto e prestar um culto a Deus, com certeza, em nossa casa. Mas a atmosfera nos dá uma percepção muito maior. O olhar para o nosso irmão, o estar com o nosso irmão no culto, faz toda a diferença. E nós vivemos numa sociedade que cada vez mais se cerca do individualismo. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais se cerca para a busca pelo prazer e eu preciso ser feliz. E nós esquecemos que é na igreja, na reunião dos santos, que a glória de Deus está presente. E aonde a glória de Deus está, a paz, a alegria e a justiça no Espírito Santo. Vamos tomar aqui 4 considerações, 4 verdades sobre o amor fraternal que Paulo fala.
Inclusive, nesta carta, a palavra que ele usa é uma palavra grega única nesse texto, no Novo Testamento, Filadélfia. O outro é o nome da igreja, mas aqui ele diz, pratiquem esse amor fraternal. Capítulo 4, verso de número 9, no tocante ao amor fraternal. A santidade, ela vai redundar em um amor fraternal. Não existe santidade de você se trancar num quarto, no monastério, e a vida monástica ensinou isso. Os monges achavam que saindo da corrupção da sociedade, do mundo, e se enclausurando nos monastérios, viveria uma vida melhor para Deus. Alguns foram para os monastérios em detrimento de uma corrupção sistêmica da igreja, de muitas que estavam na igreja no 4º século, no 5º século, totalmente corrompidos. Pessoas que entraram na igreja, mas nunca nasceram de novo. Aliás, é muito simples, né? Você tem hoje no Brasil pessoas que se dizem cristãs porque se batizaram, mas elas são cristãs nominais. Não existe cristão nominal na Bíblia. Existe um cristão autêntico que nasceu de novo, é um discípulo de Cristo. E, portanto, essas igrejas, esses monastérios que surgiram, foram importantes. Eles fizeram as cópias. Você imagina, alguém já visitou aqui o monastério? Já visitou monges? O que eles fazem? Cozinham, acordam cedo, penitências, e antigamente o que eles mais faziam eram cópias da Bíblia à mão. Eram os manuscritos, porque não tinha a imprensa de Gutenberg para fazer a prensa, né? Na nossa época era o mimeógrafo com um cheirinho de álcool, que eu gostava de cheirar, mas eu não sou do álcool não, tá bom? Eu gostava de pegar a prova e você tinha o mimeógrafo. Mas, na verdade, a imprensa vai chegar lá no século XIV, XV. E durante esses milênios, esses séculos, a cristandade, os monges faziam as cópias à mão. Não é essa igreja que Jesus providenciou e planejou. Ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não se esconde uma lamparina, uma lâmpada. Não é o que vem de fora que nos contamina, é o que sai de dentro do nosso coração. Vocês são deste mundo, vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Vocês estão de passagem, peregrinos, e vocês vão ser luzes, astros resplandecentes no meio das trevas. É o que Jesus disse, ele não pediu para ficarmos enclausurados. E agora Paulo vai nos dizer de 4 verdades acerca do amor. Primeiro, o amor fraternal é um dever. Diga isso comigo, o amor fraternal é um dever. E a palavra que Paulo usa aqui só aparece neste texto, versículo 9. No tocante ao amor fraternal, a Filadélfia. Filadélfia é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo para falar de amor, de sangue, de profunda afeição, manifesto em uma amizade ou no casamento. Nós devemos amar os nossos irmãos da fé como se fossem nossos irmãos de sangue. Amor fraternal. Esse é o nome da igreja lá do Apocalipse, Filadélfia. O amor fraternal. Entretanto, neste dever do amor que Paulo fala, nós precisamos lembrar que existiam algumas palavras para amor. Geralmente eu falo isso em casamento. O amor eros, que é o amor da sensualidade, de onde vem a erotização, que os romanos davam muita ênfase, é o amor erótico, que não é necessariamente pecaminoso, mas a sensualidade é para o marido e para a esposa, não é para terceiros. Depois ele fala, uma outra palavra que existe para amor, é a palavra estorge, que é aquele amor de pais para os filhos, o amor pela família. Mas ainda também a palavra filia, de onde vem a palavra Filadélfia, amor fraternal, e que são irmãos de sangue, e o amor de Deus, que é o amor ágape. É o amor de Deus que demonstra para conosco. Não é um amor baseado em sentimentos. Há quem pense que amor é sentimentos, mas é um amor baseado, expresso pela vontade. Deus amou o mundo de tal maneira que ele não ficou lá na eternidade sentindo. Ele disse, eu dei o meu filho.
que deu o seu filho. Ele demonstrou, ele agiu, ele tomou a iniciativa. E o amor ágape vai tratar os outros da maneira como Deus trataria essas pessoas. A despeito dos sentimentos e das preferências pessoais daquele indivíduo, o amor de Deus vai agir dessa maneira. Nós podemos dizer a muitas pessoas que nos cercam, você já deve ter enfrentado isso, que você continua amando aquela pessoa, mas não concorda com os erros e as atitudes daquele filho, daquela filha, daquele vizinho. Você ama porque Deus ama, mas você não concorda. O grande desafio é agora vivermos neste amor. É bom lembrar que existiam problemas naquela igreja. Eu vou mostrar para você por que ele está falando tanto de amor, porque também existiam pessoas ali hipócritas, rebeldes, pessoas que não se submetiam a nenhuma autoridade, donas de si mesmas, que vocês vão encontrar não apenas nas igrejas, no trabalho, na cidade. Uma certa mulher uma vez falou para mim, eu vou mudar de cidade. Eu digo, vai encontrar as mesmas pessoas lá, com outro RG, com outro CPF, porque não é a cidade. O problema não está na cidade. O problema está na natureza humana. Veja, por exemplo, o capítulo 5 de Tessalonicenses, o que Paulo diz sobre alguns irmãos lá no versículo de número 14. 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis quem? Naquela igreja, o que é que tinha lá? Insubmissos, consoleis os desanimados, então tinha gente insubmissa, tinha gente desanimada, e depois ampareis os fracos e sejais o quê? Longânimos para com todos. Sabe o que é longânimos? Tem que pegar a palavra inglesa, long suffering, sofre longamente, esperando que o outro mude. É ser longânimo. É muito importante lembrar que você não pode mudar os verbos, você não pode consolar os insubmissos. Você tem que admoestá-los. Você não pode admoestar os desanimados, você tem que consolar os desanimados. Para cada um deles é um verbo e uma ação diferente. E o amor de Deus também nos ensina que Ele, como Pai, nos corrige, nos disciplina e nos beija e abraça. Ele nos ama, mas não é somente dar carinho e atenção, é também correção em amor. Por isso, ele diz no verso de número 15, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. Veja o verso 13 também, ele diz, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Porque tinha gente falando mal de Paulo, tinha gente falando mal de Timóteo. Os judeus da sinagoga de Tessalônica se encarregaram de fazer isso. E muitos insubmissos não aceitavam a autoridade de Paulo. E agora Paulo disse, versículo 12, rogo que vocês acatem com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem, os que vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração. E aí a última frase do 13, vamos dizer, vivei em paz uns com os outros. Sabe o que você pode elencar aí, pensar de todos estes versículos que eu citei? Deveres. O amor é um dever. Paulo diz, não devais a ninguém nada, dinheiro algum, mas vocês devam sim o amor para com o outro. Ele diz isso em Romanos, falando numa igreja que tinha uma facção entre judeus e gentios. Ele escreve aquela carta porque havia em Roma, capital do império, um bom número de gentios e judeus e havia desavenças. E Paulo diz que nós não vivemos para agradar a nós mesmos, mas para agradar a Cristo e servir os nossos irmãos. É lógico que você já deve lembrar que até na sua família e na minha tem alguns insubmissos. Tem alguns que não querem. Paciência. Deus os continua amando.
continua amando a cada um deles. Mas pode ser como alguns andaram na igreja de Tessalônica, andaram em outras igrejas, e Paulo vai dizer em outras cartas, não eram dos nossos, não eram eleitos, não eram pessoas que queriam caminhar ao longo dos anos da caminhada de fé. E os anos vão mostrando isso. Muitas vezes, queridos, nós sabemos que é um desafio essa prática do amor na igreja de Cristo, mas é um desafio pessoal e coletivo. Veja, por exemplo, o primeiro tópico que eu trouxe é um dever. 4:9, vamos ler? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E se um cristão realmente ama seu irmão, ele não vai pecar contra ele. Veja o versículo 6. E nesta matéria, veja o capítulo 4, verso 6, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ninguém ofenda e defraude ao seu irmão. No que depender de cada um de nós, teremos paz com todos. No que depender de cada um. Às vezes o outro não quer, o outro não aceita. E muitas vezes esse outro pode ser um imaturo, o outro pode ser alguém que já caminhou 2 milhas, 3 milhas, 4, 5, e não houve mais êxito, e decidiu continuar amando. Eu mesmo tive uma experiência muito pessoal, que afetou muito a minha saúde, há muitos anos atrás, porque eu tive que tomar uma decisão, em uma ocasião, num outro ministério, e dizer para a pessoa que estava à minha frente, eu prefiro afastar-me hoje, para continuar do lado de fora, amando. Para não me permitir que dentro eu tenha um amor que eu nutra da minha parte, unilateralmente, e continue sendo pisado, moído, rejeitado e colocado em stand-by. Não posso permitir que meus lábios se levantem contra qualquer pessoa e nem mesmo essa pessoa, porque Deus não aprovará aqueles que alimentam a mágoa, a ira e a vingança. Mas muitas vezes não vai ser possível mais caminhar. Vocês acham que foi possível caminhar Paulo com Pedro? Leia Gálatas capítulo 2. Por uma questão teológica, doutrinária e de cosmovisão, Paulo disse, vá pregar para os judeus. Eu vou a partir de hoje para os gentios. Continuaram irmãos, até Pedro depois escreve uma carta. Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, nem ele entendia. Mas Paulo e Pedro, com certeza, continuaram amando, um ao outro respeitando, mesmo não podendo mais trabalhar juntos. Essa é a maturidade. Você, quando sair de uma empresa, você não pode se permitir a ir para as redes sociais e falar bobagens, lançar as suas mágoas, escrever asneiras nas redes sociais, falar mal de onde você trabalhou. Entregue nas mãos de Deus estas pessoas, porque Ele é o vingador, Ele é Deus. E eu não estou falando de vingador para você engendrar aqui dentro oração precatória. Que fulano aconteça isso, que fulano aconteça aquilo. Cuidado com esse tipo de prática. A primeira pessoa que será punida não será aquela, é você e eu, se agirmos dessa maneira. Portanto, lembremos dessas práticas do amor como dever. Segunda prática de verdade desse amor, o amor fraternal deve crescer. Deve crescer. Veja o verso 10 do capítulo 4. Na verdade, estás praticando isso. É uma prática. Ou você não se dá conta que às vezes Deus usa, como Deus usa aqui, a minha esposa sempre fala, eu estou na Norte e Sul, é 60. Mas tem gente que anda de 20 na pista da esquerda. E geralmente esses de 20, de 10, um dia desse eu falei, eu acho que é melhor estacionar e eu ir a pé. Porque não tem condições, esse camarada anda 10. E eu já aprendi. E aí a minha esposa disse, você já parou para pensar que sempre Deus coloca as pessoas pangarés na sua frente?
Eu digo, para treinar, para orar, para orar. E eu não chamo nenhum palavrão, nunca chamei palavrão, nem quando eu não era convertido. Não gosto de palavrão, não xingo ninguém. Eu fico agitado. Eu sou uma pessoa tão tranquila em relação a trânsito, que quando eu digo assim, estou tão estressado de ver carro dirigindo na minha frente devagar, que eu digo, Erjas, me leva ali, em tal lugar, porque eu não quero ir dirigindo, porque eu quero fazer outras coisas. Mas 10, então hoje eu não dou mais sinal, porque eu já morei em São Paulo, na capital, e lá se dá sinal, lá no último momento se buzina. Mas depois eu aprendi que é melhor cortar, e costurar, porque ele não vai sair nem buzinando e nem dando farol. Mas aí está, lógico que eu não estou cortando para voar com 100, porque eu vou ser multado. Mas eu estou dizendo que são essas práticas que Deus também usa para me treinar. E geralmente quando isso acontece, eu digo, Fernando, respire fundo e ligue a Bíblia no seu aplicativo e vamos ouvir a Bíblia no carro. Vamos louvar, vamos adorar. É uma prática. Você acha que nós não vamos ser tentados naquela área que nos é frágil? Sim, você vai ser tentado. As arestas que estão em mim e em você, a graça vai nivelar, tratar, burilar, polir, trazendo pessoas e circunstâncias para trabalhar na nossa vida. E Paulo agora diz no verso número 10, vamos ler? Irmãos, contudo vos exortamos, vamos, a progredirdes cada vez mais. Olhe para a pessoa que está do seu lado, você não vai dizer nada para ela, está de máscara, mas você olhe para a pessoa e veja que ela está progredindo, crescendo. Eu vou dar a receita, 1 de João, capítulo 1, capítulo 3, diz assim, meus filhinhos, olhem para mim agora, depois você olha para o seu irmão, meus filhinhos, nós somos agora filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, e quando Ele se manifestar, olharemos para Ele e seremos semelhantes a Ele. Você está caminhando numa jornada rumo a uma carreira completa, e essa carreira é a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Mais pacientes, mais bondosos, mais benignos, mais compassivos. E se você pedir hoje de manhã, Senhor, eu quero ser mais humilde, Ele vai levantar alguém para pisar você. Você quer ser paciente, Ele vai levantar alguém para testar no ISO 14000 a sua paciência. Ele vai levantar alguém do teste de qualidade, de sustentabilidade ambiental nas empresas, pelos certificados internacionais. Alguém, só que esse certificado não é da terra, é do alto, é dos céus. E nós vamos crescendo de glória em glória. A igreja de Tessalônica demonstrava essa sua vida prática no amor, mas ela precisava progredir. Veja o que ele diz em 2 aos Tessalonicenses 1:3. 2 aos Tessalonicenses 1:3, o apóstolo Paulo nos diz assim, 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, leiam, cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai, olha o gerúndio, aumentando. Ele começou no passado, mas ele continua no presente. Ele vai aumentando, vai aumentando. Não se deixe levar pelas querelas da vida, pelas guerras que têm machucado você. Um lugar onde nós somos muito treinados é na família, é na nossa casa. São aqueles que estão mais próximos. E Jesus contou uma parábola perguntando, quem é o meu mais próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita, mas o próximo mais próximo era um gentio, que vai tomar conta daquele ferido. Vai levá-lo para a hospedaria e vai pagar 2 denários. Isso aqui é até escatológico, porque o hóspede que vai hospedar é uma figura da igreja. E ele disse, toma conta para mim, tem 2 dias, 2 denários, 2000 anos, toma conta do pecador ferido. Quando eu voltar, eu acerto o que falta. Ele está voltando
Jesus está voltando e Ele entregou a você e a mim como igreja esse cuidado para com esse mundo perdido, para com as pessoas. Pessoas que chegam todos os dias nas igrejas, machucadas, feridas. Eu aqui estou pensando que já chegou muita gente ferida, de vítima, mas não quer mudar. Já chegou muita gente à igreja ferida, mas que se vitimiza continuamente, não quer buscar a verdadeira ajuda. O que fazer com estas pessoas? O que fazer com aquelas que Jesus contou que quando aquele irmão pecou contra o outro, que os dois se resolvam? Jesus contou isso em Mateus 18. E os dois não resolveram? Chame uma testemunha. A testemunha foi testemunha e a briga aumentou. Entregue à igreja. A igreja foi apresentada e a pessoa não quer mudar. Jesus disse, não é para expulsar. Considere ele como pagão. Considere essa pessoa, mesmo estando na igreja, não é convertida. Quem sabe um dia se converte? Você tem um instrumento que consegue medir quem são os eleitos? Você consegue dizer quem são os eleitos? Não. Mas Jesus contou a história de que quando o Filho do Homem vier, seu anjo será enviado e ele vai separar os bodes das ovelhas. Os ímpios dos eleitos. E aqueles que fazem parte dos eleitos, do povo de Deus, que se submetem a esse pastor supremo, ficarão à direita. É à direita, viu, irmãos? E os demais rebeldes à esquerda. E o texto nos mostra que eles tiveram inúmeras oportunidades de praticar isto. Estive doente e me visitaste. Estive nu e me vestistes. Estive com fome e me deu alimento. Quando foi que nós fizemos isto? Cada momento que você fez a um destes pequeninos. Jesus não estava falando de boas obras. Jesus não estava falando de meritocracia por obras que fazemos para sermos salvos. Ele estava falando o que Tiago vai dizer. Se nós temos a fé em Deus, nós vamos ter as obras. Prova-me, mostra-me a tua fé por meio das tuas obras. Não são obras de caridade, porque nem sempre o que a irmã Bia está precisando é de uma roupa, é de um dinheiro para pagar a conta, ela está precisando de oração. Ela está precisando de um suporte emocional. Ela está precisando de um conselho. E nós sempre colocamos na cabeça que esse amor fraternal é só necessariamente para as coisas materiais. Não. Porque há pessoas que chegam até abastadas na igreja. Têm recursos, mas são pessoas que estão machucadas e feridas. E algumas delas não querem a ajuda. Elas querem continuar ainda como vítimas. E sempre enxergando que o problema é o outro. E Jesus também contou no Sermão do Monte, quando olhares para o cisco no irmão, olha para a trave que está no teu. E é quando nós vamos vivenciar isso, quando a prática do Evangelho nos leva, pelo amor de Deus, a enxergarmos as coisas por essa ótica. Vamos para a terceira questão importante que Paulo fala do amor, a terceira verdade. O amor fraternal é responsável. Marca isso. O amor fraternal é responsável. Volta para o capítulo 4, na primeira epístola, verso 11. E sabeis ainda de que maneira... eu estou lendo 2. 4:11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Meus irmãos, em toda família, em toda cidade, em toda igreja, vou dizer uma palavra que eu aprendi lá em Montemor pastoreando. Tem uns irmãos folgados. Tem pessoas que querem se encostar no outro. Se você ler com muito cuidado, essa história de pensar, é tudo amor, amor. Vai ler a carta de Paulo que está falando de amor. Nessa mesma carta e na segunda ele diz, e quem não quiser trabalhar e estiver frequentando as reuniões, ágapes, e depois ficar só na onda de que Jesus está voltando, e eu não vou estudar mais, não vou fazer faculdade, não vou trabalhar, porque Jesus está voltando, quem vai pagar as contas? Aí Paulo disse, e quem não quer trabalhar, não coma.
E que ele diz, cuidado com essas pessoas que ficam de casa em casa, ao invés de estarem ocupadas, como disse uma irmã lá em Maceió, lavando uma trouxa de roupa, elas estão falando da vida alheia, porque são pessoas desocupadas. Porque se elas estiverem ocupadas, elas nem pensarão nos problemas alheios. E se elas vierem a pensar, elas vão ser instrumentos para abençoar aqueles que estão devidamente com necessidade. Veja o capítulo de número 4, verso de número 11. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Agora a ênfase não é tanto o amor entre os irmãos, mas é o testemunho para com os de fora. Esse irmão precisa viver tranquilamente, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar para não viver à custa dos outros. Se você olhar essa expressão, viver tranquilamente, é o antônimo de ser um abelhudo, de ser alguém que se intromete na vida alheia. Veja 2 aos Tessalonicenses 3,11. 2 aos Tessalonicenses 3,11. Vamos ler? Ele diz, pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam como? Desordenadamente, não trabalhando, e o quê? Antes se intrometem na vida alheia. São pessoas desocupadas. Pessoas que não têm o que fazer. Meus irmãos, quem é que trabalha, que acorda às 5 horas da manhã aqui e vai dormir meia-noite? Tem muita gente que faz isso. Que não para. E quando chega em casa, não é só um tanque de roupa, é um tanque de pia, de prato. Uma pilha de pratos. E limpar chão. E cuidar de criança, e passar a roupa, e preparar marmitex para o outro dia. Nós não temos tempo. Temos muitas coisas para fazer. Quem aqui já foi questionado pela família, por que ele não responde o WhatsApp? Não responde o WhatsApp. E tem pessoas mais velhas que querem. Você tem, às vezes, com amor, nós temos que dizer, minha querida, se a gente for responder tudo o que está... Hoje eu respondo muito no áudio. E você veja que a tecnologia está vindo para o áudio ser escutado com velocidade 2. Um dia eu estava escutando uma pessoa, eu não entendi nada. Porque ninguém tem mais tempo nem de escrever, nem de ler, quanto mais agora de ouvir. Então, um dia eu escutei o áudio, a pessoa, o que é isso? E tem que mexer lá, configurar. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Você sabe quantos WhatsApps eu respondo? Eu tenho por dia que eu recebo, no mínimo, em média, 300 WhatsApps. E imagina se eu estou em vários grupos, como é que eu vou responder? E às vezes algumas pessoas vão dizer da família, de ambiente de trabalho. Mas você não viu, querido, o grupo é para postar apenas isso. Se for para responder tudo que está ali. Né? Agora, a gente tem que ter paciência. É uma pessoa de idade, a minha tia tem 90 anos, aí ela manda para mim uma mensagem, bom dia. Eu tenho que responder bom dia, porque ela tem 90 anos. E se eu não responder para minha sogra, outra cobrança. Ela cobra, o pastor Felipe está assim olhando. Né? Ela cobra, por quê? Porque as pessoas, é muita mensagem, mas às vezes você não sabe o que o outro está passando. Qual é a prioridade? E você começa a julgar, você começa a questionar. Mas esse não é o problema maior. O problema aqui eram pessoas que estavam sendo vistas pela sociedade de Tessalônica, que aqueles crentes eram preguiçosos, não queriam trabalhar, e além disso eram abelhudos. E Paulo diz que quem não quer trabalhar, não coma. Agora, ficar encostado nos irmãos da igreja, não dá. E aqui um detalhe, cuidado com esse tipo de gente que frequenta a igreja, de outras igrejas, e chega na sua casa e diz, eu vivo pela fé. Aí você responde, no Filho de Deus. Porque essa história de viver pela fé, todo mundo aqui vive pela fé. No Filho de Deus, que é o Senhor que nos sustenta. Mas todo mundo acorda cedo e tem que trabalhar. Então, ficar encostado e viver pela fé, você quer o quê? Tem pessoas que trazem até as contas para pagar, não estou falando aqui da igreja, aí fora. Olha aqui as contas, eu vivo pela fé. Mas não é assim. Deus proverá. Deus vai tocar no coração de alguém, você não precisa trazer isso. Significa dizer que existem cristãos com uma vida desorganizada, enrolada e confusa.
E essas pessoas que têm vida enrolada, confusa e bagunçada, você não pode estar sempre abençoando, porque isso não é amor. Na minha família, eu tenho pessoas que eu conheço, que parentes meus, não vou citar nome porque está ao vivo, pagaram as contas, água, luz, telefone dos filhos casados, aluguel, casa, feira. A pessoa ia 5 horas da manhã de idade para o mercado fazer feira, para levar a comida que era o filho que deveria levar. Nunca assumiram responsabilidade. E algumas vezes eu vi parentes meus dizendo para essa pessoa, o senhor não pode mais fazer isso. Eles precisam crescer e amadurecer. E a frase que eu ouvia com 14 anos, mas eu os amo. Mas está errado. Quem ama não vai só amar em sentimento, é decisão. A pessoa precisa crescer, amadurecer. Parar de perturbar a vida alheia. Não é justo um pai agora que já está com mais de 70 anos para o mercado, 5 horas da manhã, para fazer feira de mês para um filho de tantos anos de idade. E nós vamos fazer isso na igreja, abençoando pessoas em nome do amor. Não é amor. É ingenuidade. E existem pessoas que Deus vai colocar no seu coração, nos seus olhos, o amor de Deus. Por isso a importância das reuniões ágapes. E agora pior, nós estamos mascarados. Nem consegue enxergar totalmente. Nós não conseguimos ter uma reunião. Uma vez tem pessoas que eu vou abraçar, eu fico, meu Deus, e agora? Eu chego perto, porque algumas não querem que chegue perto, outras querem que chegue. E aqui eu não quer que chegue, eu chego. Aqui quer que chegue, eu não chego. Aí fica ofendido. Por que não me abraçou? Eu estava de máscara, irmã. Irmã, é pandemia, a irmã tem 70 anos, mas o senhor não me abraçou. Eu falei, mas porque eu queria abraçar, mas eu não pude abraçar. Agora a gente tem que se explicar por que não abraçou. Esse amor fraternal que Paulo está falando, é que quando nós estamos envolvidos no nosso trabalho, nós não temos tempo para nos envolvermos nos negócios alheios. E a palavra grega usada por Paulo aqui, no versículo de número 11, é a palavra ergazestai, que é muito sugestiva. Ele não está falando do trabalho manual. Volta lá para o capítulo 4, no versículo 11. Ele não está falando de uma luta de classes, como dizia Marx, trabalhar com as próprias mãos, de que o trabalho manual de servo, de empregado, não é isso. Ele está falando trabalhe como uma pessoa responsável pelos seus compromissos. Não encoste nos outros. Não seja alguém que vai se aproveitar, utilitarista. Irmãos, eu tenho testemunhos da nossa família, minha cunhada mesmo já ajudou pessoas em missões, sustentando em missões a pessoa. E quando a pessoa, ela mesma foi desligada de uma função de cargo de comissão de área pública, federal. Ela perdeu, diminuiu o seu salário. Ela disse, olha, eu vou me comprometer até dezembro para sustentar. A pessoa deixou de falar, cortou a amizade. Ao invés de agradecer que durante 2 anos pagou missões. Porque cortou. Mas, querido, ninguém vai sustentar você 2 anos. 3, 4, 5. Tem um tempo. E aí eu ouvi dessa outra pessoa falando dela. E eu falei, você sabia que ela mudou de cargo? Você sabia que ela foi transferida para outra cidade? Você sabia que ela perdeu o cargo de comissão e perdeu os valores que ela tinha? Faz parte da caminhada de trabalho. O padrão diminuiu. Ela não tem obrigação de sustentar você. Ah, mas ela não me disse. Mas ela falou. Ela não precisou entrar em detalhes de que ela ficaria até dezembro, X mês, pagando. Ou você quer o quê? Oportunismo? Continuidade até Jesus voltar? Nessa prática? Não. E Paulo está dizendo, trabalhe com as próprias mãos, como vos ordenamos. Ele não falou só para na carta, ele falou pessoalmente. E o último ponto, o amor fraternal é irrepreensível. Não sei se todos anotaram, eu repito, o amor fraternal é um dever, o amor fraternal deve crescer, o amor fraternal é responsável, e o amor fraternal é irrepreensível.
Veja o versículo 12. De modo que vos porteis, vamos juntos? Com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Esse amor irrepreensível é que o cristão não apenas tem um compromisso de amar os irmãos da igreja, é de ser uma carta viva para os de fora, vivendo uma vida irrepreensível. Como, pastor? William Barclay, que é um grande comentarista, enfatiza que o importante não são as palavras, mas as obras. Não é a oratória, mas a vida. O mundo que nos observa, diz Barclay, não entra na igreja para ouvir um sermão, mas ele nos vê diariamente fora da igreja. Nossa vida deve ser o sermão que ganha os homens para Cristo. E Paulo vai dizer que nós devemos viver uma vida prudente para com os de fora. Coloca na tela, por gentileza, Colossenses 4, 5. E é por isso que o cristão deve trabalhar. Portai-vos com sabedoria para quem? Para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. O trabalho, meus queridos, é bênção e não maldição. O trabalho engrandece o caráter e cria divisas. E o trabalho prover para nós e a nossa família. E além disso, o trabalho nos capacita a ajudar os outros. Porque você vai ter condições e vai poder ajudar. Não se esqueça que toda vez que você também ajudar, é possível que existam pessoas oportunistas lá fora e na igreja. Eu lembro, ainda na igreja do Nazareno Central, em 2001, quando um irmão que até tinha recursos e posses, sempre quando dava uma oferta, ele costumava dizer: pastor, entrega essa oferta para essa pessoa, mas não diga para ela que fui eu. Porque era uma pessoa que já era conhecida na cidade, e ele sabia que muitas pessoas se aproveitavam no final da reunião para fazer pedidos. Até porque ele já tinha vindo de um mundo político e empresarial, e as pessoas buscavam, às vezes, se aproveitar dela fazendo certos pedidos. Mas todas as vezes que ele tentava ajudar, sua própria esposa nos compartilhava, sempre era para que ninguém soubesse, como Jesus disse, o que a mão direita deu, que a esquerda não saiba. Mas nós não podemos ficar armados com pessoas oportunistas, que aparecem na igreja e que aparecem fora da igreja. Por que estamos falando isso? Porque essa igreja, modelo, ela precisava ter algumas questões muito bem reparadas ali. Nós podemos ter muito amor de se doar e ter uma péssima teologia. Nós podemos ter uma boa ortodoxia na igreja, uma boa doutrina e sermos uma igreja fria. Paulo disse que aquela igreja tinha 3 pontos importantes: abnegação do amor, operosidade da fé e uma esperança bendita de que ele virá e ele voltará para restaurar todas as coisas. Finalizo a partir desta carta com um texto que nós lemos também no início do culto, lá em Romanos, e convido o Ministério de Louvor para cantar conosco uma canção. Enquanto eles chegam, eu quero que você preste atenção no capítulo 14 de Romanos. Antes do 14, vamos para o 13, verso 8. 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E ele diz no verso 12, e Jesus também nos disse, que os dias que nós viveríamos, o amor esfriaria. O amor esfriaria. E Paulo diz agora em Romanos 13, 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Versículo 14, revistamo-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne. Depois, no capítulo 14,
no versículo número 13. Não nos julguemos, mas uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim o considera impura. No mesmo capítulo 14, no versículo número 7. Vamos ler juntos agora, igreja. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, mas morre, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 10. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Cuidado com o que você fala a respeito das pessoas. Existem pessoas que não querem a correção, não querem mudar. Vamos continuar amando. Mas não podemos lançar nenhuma palavra frívola, disse Jesus no Sermão do Monte, contra o nosso irmão. Porque até destas palavras nós vamos dar conta no tribunal de Deus. O que podemos fazer? Paulo diz, dê suporte. A Beatriz é uma ovelha imatura, não é o caso dela. Se eu tenho mais anos de caminhada, eu posso suportar alguns trancos e barrancos. Mas eu dou um suporte. Não é suportar como alguns dizem assim, ai meu Deus, eu tenho que suportar a Márcia Prego. Não é isso. Suportar quer dizer, eu vou dar um suporte, um alicerce, para que ela possa ter estrutura de se manter e de caminhar. E nessa caminhada, nós vamos aprendendo que cada reunião que nos encontramos, e cada momento que damos de tempo ao nosso irmão e à nossa irmã, nós podemos dizer o que vamos cantar agora. Que nós vamos estimular o nosso irmão. Põe a letra da música, por gentileza, que nós pedimos, se for possível. Acho que é a Lúcia que está na mesa, ela sabe a letra. E essa música vai nos falar, diz a letra aí alguém, por favor. Não quero viver, aqui. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar irmão. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. E como eu disse, nem tudo que a Beatriz está precisando é material. Pode ser espiritual. Mas eu vou compartilhar. Eu vou dividir. O meu amor, o meu coração, o meu lar, até o pão. E esta música gravada lá nos anos 90, 94, 95. Vamos cantar do Daniel Souza. E enquanto cantamos, eu sei que nós estamos mascarados. Eu sei que nós estamos limitados por conta da pandemia. Mas você pode fazer aí um abraço nipônico, japonês, né? Para o seu irmão, para a sua irmã, dar um alôzinho, dizer para ele que vai orar por ele, orar por sua família. E não vamos esquecer que em Tessalonicenses 4:10, esse amor vai crescer, esse amor vai progredir. Vamos ficar de pé. E enquanto cantamos, a diaconia vai chegar. Pastor Felipe, por favor, vai entregar os elementos da mesa. Os irmãos vão distribuir os elementos e nós vamos cantar. Não quero viver juntos para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir tudo que eu tenho, com você. Olha a letra. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior. O amor é maior. E em Jesus, eu e você somos um. Eu e você somos um. Diga
Diga isso pro seu irmão. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus. O amor é dom de Deus. Pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Eu quero ser uma bênção pra você. Olha pro seu irmão. Em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus. Pra sempre vou viver. Em Jesus eu vou dizer, eu amo você. O amor é dom de Deus. Pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. As vozes. O amor é dom de Deus. Pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você.